Estamos no dia 17 de junho de 2013, nesse momento são 15 horas e 17 minutos, Prefeitura Municipal de Brusque, Gabinete do Prefeito em exercício, Evandro de Faria, seja bem-vindo ao Canal X, à TV-canalx.com. Prazer recebê-lo mais uma vez, e é na verdade assim, né, toda vez que você assumir o governo, eu com muito prazer venho entrevistá-lo, para a gente bater um papo, não só gerar informação, mas na verdade levar a informação ao nosso munícipe, né, ao nosso formador de opinião, à nossa formadora de opinião, às nossas crianças, né, para a gente falar um pouco dessa cidade que a gente aprendeu a amar, admirar, a nossa Brusque, né. E primeiro a pergunta, bom, primeiro seja bem-vindo, né. Banana, eu que te dou boas-vindas, né? Que é com grande prazer que a gente te recebe aqui com a tua equipe. Tu és um cara muito bem-vindo aqui na nossa prefeitura, no gabinete, como no SAMAI também. Então, que tu estejas em casa. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui contigo, passando algumas novidades que a gente pode passar para essa comunidade que merece sempre estar sabendo de tudo que acontece. A cidade que a gente nasceu, tu já és um filho considerado, né, da cidade, não nasceste aqui, mas amas como se tivesse nascido. E a gente quer o melhor para Brusque, das pessoas que aqui nasceram e das pessoas que aqui escolheram para morar. Bacana, seja bem-vindo sim também você ao Canal X. Uma coisa que eu queria te perguntar, eu tinha, na verdade, quando da entrevista com o senhor prefeito Paulo Roberto Esso, que está de licença, em viagem, né? Eu toquei num assunto, dentre os assuntos falados, a gente falou do assunto que vem realmente preocupando o centro da cidade, principalmente com essa rede de amianto, né? Queria que você falasse, realmente não vamos substituir isso, Evandro de Farias, existe a previsão, enfim, é muito importante o seu depoimento sobre esse assunto, rede no centro, amianto, que tanto mal faz para a saúde e tanto problema traz quando estoura a rede, enfim, nada melhor que você poder discorrer sobre esse assunto. Primeiro, Banana, é muito legal tu entrar nesse assunto, que é um assunto que já deu muita confusão, já deu muito mal entendido, mas uma coisa eu deixo bem claro para ti e para todo mundo que está assistindo a gente. Ela não é cancerígena, ela foi proibida a produção. Na época não se pode mais produzir caixas de água de amianto, não se pode mais produzir redes de amianto, mas o uso dela não é cancerígeno. O que era cancerígeno era o contato do operário, da pessoa que trabalhava na sua produção e com quando eles manuseavam aquele pó que acontecia na produção do produto. Então, ela estando na nossa rede, ela não é cancerígena. Então, isso já a população pode ficar tranquila. Mas qual é o transtorno maior que nos traz? Esses estouros que acontecem na Banana. A nossa cidade está sempre tão bem cuidada, a gente tenta cuidar da melhor maneira possível, daqui a pouco estoura uma rede no centro da cidade, como acontece aqui na Inforhard, como acontece às vezes na Hercílio Luz, ou ali no centro, Barão do Rio Branco, ali na esquina daquela garagem de carros ali com a Celeste, como é que é? Auto Renault eu estava lá, inclusive, isso. Um carro ali e tal, graças a Deus. Fora de casa, uma menina. Eu estava lá, depois o Marcelo chegou também, graças a Deus só foi um grande susto, né? Mas é um negócio que realmente sim, preocupa, né? Porque quando estoura uma grande rede, ela é uma pressão muito grande e a quantidade de água inundou a rua toda. A menina não sabia, foi passar e já estava o buraco feito. Então, isso para nós, além de dar muito transtorno, dá um prejuízo enorme, porque eu tenho que tirar o barro, reconstruir a rede, colocar o barro, colocar a base, fazer o asfalto, tudo tem emendar o cano. Então, assim, o grande sonho da gente é trocar esse amianto que resta na cidade de Brusque, e é o sonho de alguns prefeitos que se passaram. E agora, a gente encaminhou para Brasília, a gente já tinha um projeto em Brasília, que a gente não conseguiu ser aprovado naquele momento, a gente encaminhou um novo projeto para Brasília. São 31.400 metros de novas redes, Banana. Na cidade de Brusque é muita rede, é praticamente a distância daqui do centro de Brusque até no trevo de Itajaí, se a gente colocasse numa linha só. E essas novas redes vão contemplar no futuro o não uso mais da rede de amianto, que são redes que serão construídas por toda a cidade. É muita rede, e juntamente com esses 31.400 metros, nós encaminhamos o pedido de mais 2 grandes reservatórios. Além daquele reservatório que está sendo construído lá na Nova Brasília, que deu aquele imprevisto, naquele grande vendaval que Brusque sofreu, o novinho já está lá na fase final de implantação, mais 2 grandes reservatórios, um de 5 milhões de litros para o nosso SAMAI, a nossa estação central, ali no estacionamento, ali onde tem o teleférico, a parte de lá, um grande reservatório de 5 milhões de litros e um grande reservatório de 2 milhões de litros para Águas Claras, lá no terreno já adquirido pelo SAMAI anteriormente. A gente quer formar uma grande quantidade de grandes reservatórios para Brusque ser uma cidade que tenha muita reservação de água, porque quando rompe uma rede, que dê tempo de eu arrumar a rede e a água não termine por completo na região que foi atingida.
Esse projeto foi apresentado pela empresa BSA, do nosso amigo César. No término da apresentação, a pessoa responsável do Ministério das Cidades nos fez um grande elogio, disse que o projeto está totalmente dentro do que eles queriam observar, um projeto totalmente alinhado com as ideias do Ministério das Cidades. Então já saímos muito felizes, porque foi um elogio assim tranquilo, espontâneo. Ele perguntou se nós já tínhamos apresentado outras vezes. Não, um dessa envergadura nunca. A empresa também nunca tinha, com tantos quilômetros de rede, então foi muito elogiado. Então, pelo que a gente notou, já foi positivo a primeira passagem. Uma parte fundamental quando a gente apresenta um projeto desse, Banana, é quando ele é considerado um projeto estrutural. Não é um projeto que complementa outro. Quando ele é estrutural, a importância é dele mesmo. Ele por si próprio pode trazer um grande benefício à comunidade. E ele já foi assinaladozinho lá como estrutural. Então já andamos na frente. O Ministério das Cidades vai dispor de 10 bilhões de reais para esses trabalhos, só que a demanda é 30. Só que enquanto prefeituras apresentam, muitos já são eliminados na papelada, porque eles já não estão de acordo com o que eles querem já no projeto. Quando tem que apresentar o pré-projeto, já não apresentam nada, então muitos são eliminados no caminho do trabalho, né? E o nosso, apresentamos, na primeira fase ele foi bem visto, fomos chamados para explicar melhor e fomos assim, como era na escola, acho que ganhamos um 10 com estrelinha. Agora parte para outra sequência, porque quando o projeto é aprovado, Banana, a próxima sequência é ele vir por OGU, Orçamento Geral da União, que é fundo perdido, que a gente chama, ou financiamento. Nós, claro que estamos torcendo para ganhar como fundo perdido, que não teríamos que pagar. Ou, se for financiamento, também vamos fazer o financiamento e vamos pagar. Que o SAMAI, graças a Deus, está hoje sem problemas nenhum, temos dívidas para pagar, estamos totalmente sem dívidas, então dá para assumir um financiamento. Mas depende tudo do que vai ser visto. Como o PAC, metade foi OGU, dos 70 milhões, metade a gente ganhou em OGU, 35 milhões, e metade a gente vai pagar. Tomara que o SAMAI seja também presenteado com uma bondade do governo federal que venha como OGU também. Previsão sobre esse assunto? Tens alguma previsão? A previsão é a seguinte, Banana. Outubro vem a resposta do Ministério das Cidades, que pelo que a gente notou, ela deve ser positiva. Depois o encaminhamento vai para a Caixa Econômica e vai para a aprovação financeira. Aí vem o detalhe se ele vai ser pago ou vai ser financiado. Se a opção do governo federal nos disponibilizar por financiamento, aí é analisado o grau de endividamento da prefeitura, para ver se ela permite receber esse financiamento. Ou, se acontecer o melhor for OGU, aí é tudo muito tranquilo. Então, outubro deve ter uma posição. Legal. Reforma da base da sede administrativa do SAMAI. A crítica, uns criticam, outros elogiam. Queria que o presidente do SAMAI falasse, o prefeito em exercício, comentasse esse assunto da reforma da base ou do centro administrativo do SAMAI. Olha, Banana, eu sou muito tranquilo em dizer, eu tenho pelo SAMAI o mesmo cuidado que eu tenho pela minha casa. E o mesmo cuidado que meu pai me ensinou a ter pela casa dele, e é o cuidado que o público tem que ser cuidado como se fosse nosso. É muito fácil criticar, mas muitos dos que criticam estiveram muitos anos administrando a nossa cidade e não moveram um prego dos prédios públicos para fazer manutenção. Sugaram, usaram e nunca fizeram nada para que isso fosse mantido em ordem, para que o futuro, o meu filho, os teus netos, né, Banana, que os teus filhos já estão mais criados que os meus, né, mas o teu filho também, que é novo também, tua filha que está no exterior, mas que eles possam aproveitar, usar o que é público. Porque quando a gente tem uma casa, a gente não faz manutenção, o que acontece? Quando a gente vai arrumar, tem que arrumar tudo. E quando a gente não cuida, ela cai em cima da gente. E tem muito prédio público em Brusque, tem muita construção pública que, se nós não cuidarmos bem, eu e o Paulo, nesse período que a gente ficou e o que vai ficar, iriam cair na nossa cabeça. Porque ficou muito tempo sem ser feito nada. E o SAMAI é um prédio bonito, é um prédio que tem a sua referência, mas estava com uma situação muito complicada. Tu chegaste a me visitar em dias de chuva e na minha sala, que é uma sala que deve ter quantos metros quadrados? 20? 20. Eu chegava a botar 6 baldes, só na minha sala. 6 baldes pela sala. Quando chovia, eu tinha que me preocupar de, antes de ir para casa, recolher os papéis em cima da minha mesa
porque senão, se fosse uma chuva forte, molhavam-se todos os documentos. E assim era em todo o prédio. O telhado estava caindo, a parte de madeira toda... Se desse uma greve dos cupim, Banana, se eles inventassem não vir trabalhar tudo no mesmo dia, o telhado poderia cair. Era muito cupim. Então a gente tem que tomar. Eu te garanto que os que mais estão criticando são aqueles que não tiveram coragem de fazer, que não tiveram a coragem e a responsabilidade de encarar. Porque o principal de tudo, Banana, o livro está aberto. Qualquer cidadão brusquense, qualquer pessoa que entenda um pouco de reforma, que queira nos visitar, de alguma entidade, de qualquer que seja, nos visitar e querer acompanhar o cronograma da obra e o que nós estamos pagando pela reforma, pelo telhado, por tudo que está sendo feito lá, está tudo aberto para a entidade ou cidadão comum, que nós temos o dever de abrir nossas contas. Então, quem tiver curiosidade, o Farinha, o Marcelo, o Leandro de Compras está à disposição para mostrar tudo que está sendo feito lá. Quando a gente chega lá, a gente se assusta, porque foi derrubado praticamente quase todas as paredes, que nós tínhamos problemas estruturais, está sendo refeito. Então, está tudo muito aberto. O dinheiro está sendo contado e vai ser um cartão de visita para a nossa cidade, Banana. Nós vamos ter muito orgulho da sede administrativa do SAMAI. Além dela ser toda reformada, a acessibilidade está sendo a prioridade. Nós vamos ter acessibilidade para as pessoas que não existia. As pessoas tinham vários níveis de escadas, as pessoas de idade não conseguiam chegar na gente. A parte nós vamos ter reaproveitamento de água de chuva. Nós queremos aproveitar mais a luz do dia também, que a gente tinha que trabalhar o dia tudo com lâmpada acesa, que isso é um desperdício. Ele vai ser... É outra estrutura. Tem que se gastar? Tem. Às vezes reforma custa mais caro do que fazer novo, mas lá não tinha como a gente mudar. A estrutura está lá, a gente aproveitou. Mas não vamos gastar mais do que fazer novo, não. O caso lá é bem controlado, estamos abertos para tirar as dúvidas. Prefeito em exercício Evandro Farias, Parque da Caixa d'Água. O que o senhor fala para nós? Vai ter novidade para a cidade? O que o senhor pode falar? Banana, esse é o meu sonho há 4 anos. Tu deves lembrar que a gente sempre conversou nisso lá no SAMAI. Essa era uma vontade que eu tinha há muito tempo, mas até que enfim agora nós chegamos num consenso. Nós devemos começar a obra nos próximos dias. Tá? Nós tivemos três empresas de Brusque que deram uma grande prova de amor à nossa cidade e amor ao parque. Nós temos a ZZA, do nosso amigo Edson Zambonetti, é uma das pessoas que assumiu a reforma junto com a gente, que vai ser responsável por uma grande parte do custeio da obra. Nós temos a empresa ZM, do seu Carlos Zen, do seu Calito, como a gente chama ele, que é um grande amigo da gente, que a gente respeita muito, o Jonathan e o Alexandre, os três nos receberam e são a segunda empresa parceira, a ZM. A gente tem que agradecer tanto o Edson pela ZZA, e o seu Carlos, o Jonathan e o Alexandre pela ZM. E também, Banana, eu não posso deixar a terceira empresa, que é o nosso amigo Zuc, da Santa Catarina Convênios, que também assumiu foi dividido em 3 partes iguais, as 3 empresas, e o Zuc é um grande parceiro nosso também, que assumiu uma parte da reforma do parque. Vai ser um investimento em torno de R$120 mil, R$40 mil cada empresa, que será administrado totalmente por uma empresa que foi contratada, não é? Como eles estão pagando, a gente contratou uma empresa que vai prestar contas para a gente, e eu vou apresentar para os três colaboradores, né, para os 3 financiadores. Se Deus quiser, Banana, ele vai querer, final do ano, em dezembro, nós devemos estar entregando também o Parque da Caixa d'Água reformadinho, reformulado e cada vez mais lembrando aquele parque de antigamente. Ele já melhorou bastante nesses 4 anos que nós estamos à frente da prefeitura, mas vai melhorar mais ainda. Bom, falar de família um pouquinho, né? O senhor Neri e a sua digníssima mamãe completaram 50 anos de casamento. Vamos falar de mudar só um pouquinho. Daqui a pouco eu volto, a gente vai tocar um assunto bacana aí, né? Pro ano que vem. Mas o assunto família. Motivo de alegria comemorar 50 anos, né? Olha, Banana, assim... O meu pai me teve mais velho também, meu pai e minha mãe, né? Minha mãe teve, o pai foi um colaborador, né? Minha mãe me teve mais velho. E, assim, a gente às vezes pensava que não ia conseguir ver uma data como essa, porque ficou o pai mais velho, eu já estou com 41 anos, como é o meu caso também. É uma feliz coincidência. As datas se repetiram. A idade que eu fiquei pai da Ana Clara foi quase a mesma idade que o pai também ficou pai comigo. Então a gente está mais velho, né? E 50 anos de casado são poucos que alcançam.
a gente está aqui firme e forte para ver isso acontecer. Os dois estão com saúde, claro, o peso da idade, mas foi muito legal. Não fizemos festa, nada, porque eu estou numa situação que é complicada, é tantos amigos, tantos conhecidos. Então a gente foi lá na Zambuja, o padre Pedro, que é como um filho para minha mãe, fez a celebração, fez uma bênção para os dois. Depois eu levei os dois para jantar junto com um irmão do meu pai e a esposa, e uma irmã e um irmão da minha mãe, esposa também. Fomos jantar, mas foi muito legal. E a gente vê assim que a vida nos dá presentes tão bons, né? A gente faz o bem, tem que colher o bem. Tomara que eles estejam com a gente por muito tempo, porque eu aprendi muita coisa boa com os dois. Assim, se hoje eu sou um ser humano como eu sou, é graças a eles. Senhor Evandro de Farias, uma cidade melhor, o que o senhor pode falar para uma Brusque? Nós estamos no mês de junho, né? 6 meses já se passaram do novo governo, né? Queria que o senhor falasse dessas suas perspectivas desses 6 meses de governo do novo governo Paulo Farinha. Estamos trabalhando muito, Banana. Quem esperava que a gente seria daquele... Existem muitos governos que quando começam o segundo mandato, existe uma acomodação, existe um detalhe, vamos ficar mais 4 anos agora, o barco navega sozinho, não. Esses 4 anos, com toda certeza, serão melhores que os primeiros. Tem muita coisa plantada, tem muita coisa semeada. Brasília, quando a gente apresenta projeto sério, projeto bem feito, o recurso aparece. Então, nós estamos batendo a porta do governo federal constantemente. O Paulo tem ido muito, eu vou algumas vezes também, mas o Paulo tem ido mais porque ele está mais ligado em todas as áreas. Então, Banana, eu tenho tranquilidade e certeza em dizer, daqui a 4 anos, quando nós estivermos entregando a prefeitura para o próximo prefeito que vir, nós teremos uma cidade muito melhor que ela está hoje, com muitas obras, com muita coisa bonita acontecendo. Como o Paulo já noticiou, nosso PAC Pavimentação é uma obra histórica para Brusque. Quando a gente fala em 60 quilômetros de asfalto, é muito asfalto, contrapartida do cidadão, com certeza, mas vai ser bem mais em conta. Então, tem muita coisa boa por vir, tem muito projeto começando a acontecer, tem muita novidade que vai estar na cidade. Projeto político, senhor Evandro de Farias, né? Agora começou a esquentar o papo, né? Você está coligado ao PT, já no primeiro governo, segundo governo e tal, essa parceria que deu certo, né? E o que o vice-prefeito, o presidente do SAMAI, né, hoje prefeito em exercício, fala para nós o ano que vem? Quais são as perspectivas? Banana, ainda é um pouco cedo, mas assim, as conversas estão começando a acontecer. Eu e o Paulo, essas conversas estão muito tranquilas, porque a cidade tem que estar acima de qualquer eleição. Eu tenho uma prioridade, o Paulo também tem, nós temos uma prioridade em comum, consertando um pouco, a prioridade não é só minha, a prioridade é dos dois. Acima de tudo está a cidade. Nós temos projetos políticos, mas se o povo escolheu a gente, nos deu a oportunidade de ficar mais 4 anos à frente da cidade, por uma votação expressiva, por uma grande maioria dos votos, então a gente tem uma responsabilidade grande, que a primeira é a cidade, depois os projetos políticos. Brusque vai ter candidato a deputado estadual, com certeza, ou a deputado federal, nós vamos ter candidatos, o nosso grupo vai ter. Eu e o Paulo estamos conversando muito, as ideias estão seguindo o mesmo caminho, estão alinhadas. O Paulo deve ser o grande coordenador desse processo, que ele é o prefeito e eu sou vice. O Paulo coordenando dentro do PT, eu coordenando dentro do PP. Temos alguns partidos que estão com a gente na coligação, que a gente deve tentar chegar num consenso, a gente ter um nome que seja um consenso no grupo. Porque hoje é muito triste, Banana, a gente não ter uma pessoa alinhada com a nossa administração para conversar em Florianópolis. É muito triste a gente não ter um deputado que seja de contato direto com a gente, para que a gente possa conversar, que a gente possa tentar trazer recurso. As cidades que têm isso estão andando bem mais, porque nós temos uma grande parceria com o governo federal. Imagina se a gente tivesse uma parceria com o governo do estado também, se viessem recursos estaduais para cá. Então, as picuinhas políticas, às vezes, comprometem essa situação. E nós não fechamos portas para ninguém, Banana. As portas estão abertas. Às vezes que fomos procurados, nós recebemos. Quem pede horário com o Paulo é recebido, quem pede horário com o Farinha é recebido. Então a gente está sentindo falta de ter um representante, tanto em Florianópolis como em Brasília. Um representante de Brusque. O Pisolati tem nos ajudado muito,
o Amin tem nos ajudado, a Ângela nos ajudou na época dela, a Ideli, na época dela, tinha nos ajudado também, o Cláudio Vinhati também, na época, como deputado federal, nos ajudou. Agora o Peninha tem nos ajudado, não posso esquecer do Peninha, só que a gente precisaria ter alguém de Brusque. E tu pode ter certeza, o prefeito Paulo Écio Farinha, nós vamos ter um candidato aqui, o meu nome está à disposição, Banana, o nome do Farinha está à disposição do partido para ser candidato na próxima eleição. Se for um consenso, se for uma vontade do grupo, que nós chegamos num ponto em comum, estou à disposição, posso vir a ser candidato a uma das duas pontas, ou candidato a deputado estadual ou candidato a deputado federal. Família vai bem? Família vai bem, Dona Andréia, Dona Ana Clara, seu André Felipe, o André Felipe Espoleta, mas assim, tá muito legal. Muda um pouco, né, Banana? Tu tens 2 filhos também, né? Quando era um só era bem mais tranquilo, né? Agora a correria é bem maior, corre para um lado, vai para o outro, mas é uma grande felicidade a gente ver o que a gente consegue ter 2 crianças tão maravilhosas e, acima de tudo, a gente foi presenteado com 2 crianças com muita saúde. O resto se dá jeito. O resto se trabalha, se adquire, se consegue. Tudo na vida é passageiro, Banana. O poder é passageiro, o dinheiro é passageiro. Eu acho que tem que ser muito bem cuidado da família, dos amigos, que eu sou privilegiado e tenho meus amigos como... és um exemplo disso, a gente é amigo sem prefeitura e sem Canal X, a gente é amigo de muito tempo, então como tu, eu tenho vários amigos, e isso que é o principal. E um detalhe, eu acho que tem muitas pessoas que esquecem um pouco de Deus também, porque quando tu colocas Deus na tua casa, quando colocas Deus presente nas tuas atitudes, com toda certeza as coisas andam melhor, tu vences melhor os teus obstáculos, tu realizas mais na tua vida. Então quando tu valorizas Deus, valoriza a tua família, a tua esposa, os teus filhos, os teus pais, os teus familiares, e valoriza os teus amigos também, meio caminho está andado, porque o Farinha, vice-prefeito, uma hora vai chegar ao fim. O Paulo Écio, prefeito, uma hora também vai terminar. Então a gente tem que estar preparado para levar a nossa vida do mesmo jeito. E não é por isso que eu vou deixar de ser feliz. Um recado para a juventude brusquense, para todos aqueles que não só nasceram aqui, mas aqueles que aprenderam a amar e vivem aqui. Se envolvam. Tenham vontade de participar. A política está aí, a política está aberta, nós precisamos de gente nova. Eu acho que eu posso, de todos os que estão aqui no nosso cenário, eu sou um dos mais novos. Eu acho que eu sou o vice-prefeito mais novo, acho, eleito em Brusque na história. Prefeito, se eu não me engano, foi o César Mortes na época, com 21 ou 22 anos, mas vice-prefeito, acho eu que fui o mais novo. E aquela história, a política é ruim, a política está cheia de ladrão, está cheia de corrupto. Tem um detalhe que tem que ser prestado atenção. Se as pessoas do bem não se interessam pela política, as pessoas do mal vão tomar conta. Se as pessoas que querem uma Brusque melhor não se interessarem pela política, aquelas que não querem nada com nada vão tomar conta. E isso é um recado para o jovem. O jovem tem que se envolver na política, tem que participar, tem que brigar. Se não concorda, tem que falar mesmo, tem que estar presente. Porque o futuro de Brusque está nos jovens. Daqui a pouco nós vamos ter essa gurizada hoje aí que está com 18, 19, 20 anos, vão estar com 30, vão estar sendo candidata a vereador ou até antes sendo candidata a prefeito, a vice, e tem que se interessar. Eu comecei a planejar ser candidato a vereador, eu comecei a minha campanha para 2004 em 2001. E depois perdi, deu azar, aquela vez reduziu a quantidade de vereadores, fui mais votado da oposição. Em 2004 eu já comecei a trabalhar para 2008. A gente tem que pensar. E como a gente fica contente quando um jovem vem se filiar a um partido, quando um jovem participa, eu faço esse grande pedido. Se envolvam, venham, vamos conversar, vamos mostrar, a gente está aí aberto para receber, para explicar as faculdades, todo mundo que tiver interesse. A política é boa, ela só tem que ser usada da maneira certa. Futuro, Brusque, fala pra gente. Eu imagino uma Brusque muito bem cuidada, Banana. Eu acho que Brusque, ela já melhorou bastante. A gente tem que valorizar esse trabalho que a gente tem feito nesses 4 anos. É muito legal a gente receber pessoas que estavam muito tempo sem vir a Brusque e olharam para a gente como a nossa cidade está voltando a ser o que ela era. Bonita, bem cuidada, estruturada. Então, eu tenho um sonho de ver aquela Brusque. Claro que nós temos uma quantidade de habitantes muito maior, não dá para comparar, mas Brusque pode voltar a ser o que era. Nós temos que estruturar a nossa cidade e nós estamos fazendo um trabalho de estruturação. A cidade tem que ser organizada, ela tem que ser estruturada, ela tem que ser caprichada.
E todo mundo tem que ser beneficiado. Eu quero uma Brusque que o pedestre goste dela, que o ciclista goste dela, que o veículo possa circular bem, que tenha um ônibus que possa circular bem. Como é triste, às vezes, um cidadão, um empresário dizer que não quer ciclofaixa porque ocupa o espaço do carro. Por mesmo que seja um mínimo de bicicletas que circulam, mas eles têm que ter o espaço deles. E às vezes pessoas assim que têm uma cabeça tão aberta para outros assuntos criticam. Aí pessoas criticam que porque tem tartaruga na pista. A gente tem local que não tem que permitir ultrapassar. Porque aí quer ultrapassar numa via que mal cabe 2 carros. Então, eu acho que a cidade tem que ser organizada e todo mundo tem que ser respeitado. E a gente tem que parar de pensar só no umbigo da gente. Tem que pensar no comum, no geral. Então eu sonho com essa Brusque organizada, com muita oportunidade para todo mundo. A gente tem grandes empresas em Brusque, empresas que são muito parceiras, mas o principal de tudo, uma cidade que faça bem ao cidadão. Para a gente encerrar, nessa última entrevista com o prefeito Paulo Roberto Esse, ele deu um nozinho na garganta dele na hora que eu falei para ele se foi muito difícil essa decisão de assumir o Hospital Zambuja, de forma temporária, é claro, já que é uma coisa que não podia, e todo mundo sabe disso, é uma coisa que não se enxergava, fechar o pronto atendimento, o pronto-socorro da Zambuja, né? E, na verdade, naquele momento foi um momento de decisão, né? Ou nós subimos a ladeira ou nós descemos a ladeira. E eu sei que você também estava junto naquele momento da decisão. E queria que você falasse sobre esse assunto tão importante, que eu vi na hora, quando eu perguntei ao prefeito, os olhos dele ficaram todos, os dois marejados, né? A emoção tomou conta dele, porque é uma decisão dura, mas ao mesmo tempo de responsabilidade e amor à cidade. Queria que você falasse sobre essa decisão que foi tomada a 2 mãos, né? Aconteceu uma coincidência que eu tinha uma agenda em São João Batista naquele dia, como eu não pude estar presente, o Sedenir me ligou, o Paulo, aí nós conversamos por telefone, ele disse que o que ele decidisse, eu já sabia que existia um plano B, então que a gente já estava a par do assunto, que a decisão tomada por ele tinha um apoio, tanto que a gente publicou nos jornais depois uma carta do PP, dando total apoio ao prefeito Paulo Essel, né, na decisão. Panana, o cidadão, agora foi muito legal tu colocares a sequência da pergunta, eu vou voltar ao que eu disse agora, a cidade tem que ser boa para o cidadão. As decisões do administrador têm que estar pautadas no cidadão. Como ficaria a nossa cidade com o pronto-socorro fechado? Nós não poderíamos chegar num ponto que existem as dificuldades, a gente sabe das dificuldades do hospital, mas nós não podemos chegar. Vinha-se fazendo uma conversa há tanto tempo. Esse gabinete aqui é prova de quantas reuniões foram feitas. E na sexta-feira tinha-se chegado a um consenso de aguardar mais um pouco para rever mais uns números. Nós tínhamos respostas para receber das prefeituras vizinhas, que estás acompanhando todo esse processo também. Se eu não me engano, Botuverá, Guabiruba, Nova Trento. Nós estamos conversando para eles terem uma ajuda mensal para a gente. Então, e na segunda-feira, quando a gente menos esperava, foi noticiado o fechamento do pronto-socorro. A gente estava numa reunião de secretariado, como a gente faz toda segunda-feira, e nos pegou de surpresa. O que veio na nossa mente? Primeiro, o cidadão brusquense, o pai de família com uma criança no braço que chegasse na Zambuja segunda-feira de tarde, ou que chegasse à noite, e a porta fechada. E aí? Quem é o culpado? O hospital, o prefeito, os empresários do conselho que concordaram com o fechamento? Quem seriam os culpados? Iria se achar culpado por uma coisa que não ia ter mais solução? Uma vida perdida já estragaria tudo. Porque uma vida que tivesse um imprevisto, todos nós seríamos culpados. Eu acho que uma vida vale muito mais que qualquer discussão, que qualquer o que está acontecendo agora, com os tipos de conversas, com o que está se achando. Eu quero que todo mundo pense. Todo mundo se coloque no local de um pai de família com uma criança no braço. Ou porque tem 2 coisas que me emocionam. Uma criança e um idoso. Ou um filho levando um idoso pelo braço, chegando lá, a porta fechada. E aí, Banana? E aí quem nos assiste? Uma vida perdida já. Estaríamos todos com uma situação que não teria mais retorno, aí não adiantaria mais abrir no outro dia, não adiantaria mais fazer nada. Então o prefeito, a administração teve pulso, em nenhum momento nós estamos querendo achar culpados pelo que aconteceu até hoje.
Em nenhum momento nós estamos achando que teve gente fazendo coisa errada no hospital. Nenhum momento. Eu só acho que tem que chegar um momento que a atitude tem que ser tomada. Os números têm que ser levantados, os números têm que ser esclarecidos, não no sentido que alguém estava errando ou acertando. Quantas empresas passaram por dificuldades, foram pessoas com uma visão mais ampla, entraram na administração, descobriram onde estava o gargalo e as empresas foram saneadas. Por que o hospital não pode acontecer isso também? Nós conseguimos levantar onde estão as falhas, daqui a pouco, no futuro, uma administração compartilhada, quem sabe, mas algo tinha que ser feito. E a justificativa que eu dou, evitou-se, de repente, de se ter uma vida perdida, porque o imprevisto poderia acontecer, e nós não podemos compactuar que o hospital fosse fechado, porque era toda uma cidade que estava dependendo daquela decisão. O Paulo tomou a decisão correta, estamos trabalhando, a nossa equipe está lá dentro, temos um administrador, estamos contratando uma empresa de auditoria, todo mundo pode participar, estamos convocando um conselho, a CIB, se eu não me engano, deve dar resposta hoje, Banana, que ficou para a reunião de hoje, se vão indicar. Infelizmente, a Secretaria Regional não quis indicar, aí que eu acho muito triste, é uma posição política, porque a Secretaria Regional deveria estar presente, porque era mais uma força que nós teríamos dentro, e cada vez mais clareza. Mas a gente não pode obrigar ninguém a participar, mas queríamos que estivesse junto. Então agora estamos na pendência da CIB, só indicar, os outros nomes já são indicados, e com toda certeza nós vamos conseguir fazer coisas muito boas pela Zambuja, e o futuro do hospital vai ser feliz. Tomara a Deus, né? Todo brusquense, todos aqueles que aprenderam e amam essa cidade, estamos torcendo, né? Bom, eu particularmente queria agradecer a gentileza de nos receber aqui no gabinete do prefeito em exercício, Evandro de Farias. As imagens foram geradas pelo Dixon Krieger. Um abraço ao Marco Aurélio, né? Kistner, que está aqui presente também do nosso lado, fica um abraço para ele também, nosso carinho para ele, nossa amizade. Eu que trabalhei com o pai dele, né, o senhor Rubens Kistner, grande vozeirão, uma saudade, uma lembrança ao Rubens Kistner, que tanto bem fez na nossa sociedade com a sua voz, e muita saudade dele também, aqui lembrando, o Marco Aurélio lembrando do pai dele, e fica aqui uma saudosa lembrança do Rubens Kistner, que realmente foi um grande radialista, um grande apresentador também, muita saudade dele. Rádio, né? A história do rádio passou e passa pela história, a inesquecível voz de Rubens Kistner. Fica aqui a lembrança, o nome dele, através do Marco Aurélio, da sua irmã, da mãe dele, né? E todos aqueles que aprenderam a admirar o trabalho dele. A gente gosta de ressaltar isso, não só porque gostar, a gente faz bem lembrar das boas pessoas e dos excelentes profissionais que a cidade conheceu, né? E isso você sabe que eu gosto de fazer isso, não por fato de gostar, mas é reverenciar aqueles que fizeram a diferença, né? Então fica aqui meu abraço a você, o carinho, desejo sucesso, que vai até o final do mês o teu exercício como prefeito, e que você faça e continue fazendo a diferença. Não é que o teu amigo está desejando, mas a cidade deseja que continue fazendo a diferença, tá? Banana, eu só tenho que te agradecer. Eu acho que cada um fazendo um pouquinho, a gente chega naquilo que a gente quer. A gente está tentando fazer da melhor maneira possível. Tem, com certeza, as diferenças. Não, a gente nunca vai conseguir agradar a todos. Mas o importante é a gente estar com a consciência tranquila de estar tentando fazer o melhor. E com toda certeza nós estamos tentando e vamos fazer muito por Brusque ainda. Porque Brusque merece cada vez ela seja mais valorizada, mais amada, mais bem cuidada. Porque é aqui que a gente ganha a vida da gente, é aqui que a gente tem os nossos amigos, é aqui que a gente vive, né, Banana? É aqui que a gente, assim, escolheu para viver. Eu quero te agradecer, quero também desejar para ti, para tua família, tudo de bom, né, Banana? Toda felicidade. Desejar para todo mundo que está nos assistindo tudo de melhor, para as pessoas, para suas famílias, e que nós continuamos sendo muito abençoados. Porque eu tenho certeza que Brusque é uma cidade muito abençoada por Deus. Brusque é uma cidade que Ele bota a sua mão em cima dele sempre, que a gente já passou por tantas coisas, mas o povo brusquense trabalha, o povo brusquense reergue, levanta, corre atrás, levanta cedo e não quer saber. O povo brusquense, que eu falo que todos aqueles que nasceram aqui e escolheram Brusque para morar. São os baianos, são os paranaenses, são os gaúchos, todos que aqui estão, por mim, são considerados brusquenses, que escolheram a nossa cidade para morar. Porque eles trabalhando aqui, eles estão movimentando a nossa economia, eles estão fazendo as nossas empresas trabalharem,
Então, o brusquense, para mim, são todos esses povos, que graças a eles nós temos uma Brusque cada vez melhor. Quero mandar um abraço para todos os que escolheram a nossa cidade para morar. E deixar dedicar para vocês todos uma excelente semana, que nós possamos fazer muita coisa boa nos próximos dias. Assim seja, né? Amém. Canal X, tvcanalx.com, registrando a história de Brusque, das pessoas, conversando, levando informação. Essa é a nossa missão. Grande abraço a todos, obrigado pela entrevista. Obrigado. Mais uma vez, obrigado, Marco Aurélio, obrigado, Dixon Krieg nas imagens, e obrigado a você pelo carinho e pela sua audiência. Daqui a pouco a gente volta.